O que é que nos torna humanos, afinal? Será que é o tamanho do nosso cérebro ou o fato de andarmos em duas pernas? A resposta, olha, pode ser bem diferente do que a gente espera. E muito, mas muito mais ativa do que a gente imagina. Todo mundo conhece essa imagem, né? A famosa marcha do progresso, da evolução. Mas e se essa imagem contasse só metade da história? E se a grande virada não foi só biológica, algo que simplesmente aconteceu com a gente, mas sim algo que nós mesmos provocamos? Essa frase aqui é a ideia central da nossa análise de hoje, que bebe na fonte de pensadores como Engels, Marx e George Lukács. A tese é forte. Uma atividade, o trabalho, não só garantiu nosso sustento, mas foi a grande força que nos moldou, que nos forjou como seres humanos. Ok, então vamos mergulhar nesse argumento. A ideia é que o nosso grande salto como espécie não foi um mero ajuste biológico. Foi, na verdade, um salto social, uma mudança radical na nossa maneira de existir no mundo. Pensa só um pouco. Os animais, no geral, se adaptam ao ambiente para sobreviver, certo? Nós começamos a fazer o contrário. Começamos a adaptar o ambiente às nossas necessidades. E essa, meus amigos, é uma virada de chave gigantesca. É a passagem de criatura para criador. Para a gente entender a profundidade dessa transformação, o filósofo George Lukács nos dá uma espécie de mapa da realidade. Ele divide tudo em 3 grandes camadas, ou esferas, que vão se construindo uma em cima da outra. Então, segundo Lukács, a realidade é como um prédio de 3 andares. Lá na base, no térreo, temos o ser inorgânico. Acima dele surge a vida, o ser orgânico. E no topo, construído sobre tudo isso, está o nosso mundo, o ser social. O ser inorgânico é o alicerce de tudo. As rochas, a água, os minerais, é o palco onde todo o resto vai acontecer. As leis aqui são as da física e da química. E essa esfera não precisa de mais nada para existir. Ela se basta. Bom, a partir dessa base inorgânica, num processo muito complexo, uma hora surge a vida, o ser orgânico. Ele ainda depende totalmente do andar de baixo, do inorgânico, mas ele cria um novo conjunto de regras, as leis da biologia, com o objetivo central que é se perpetuar, se reproduzir. E aí, finalmente, chegamos em nós, o ser social, a esfera da humanidade. Ela nasce da esfera orgânica. A gente é bicho, afinal de contas, mas ela cria uma camada de complexidade totalmente nova, com leis e dinâmicas que são só nossas. Agora, o ponto crucial é este aqui. A passagem de uma esfera para outra não é uma rampinha suave, não é uma evolução linear. Lucas chama isso de salto ontológico. É uma ruptura, uma verdadeira revolução que cria algo qualitativamente novo, diferente de tudo que veio antes. Certo? Se a humanidade deu um salto, o que foi o trampolim? O que nos lançou da esfera puramente orgânica, animal, para a esfera social? A resposta, segundo essa linha de pensamento, está em uma única e poderosa atividade. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta não é que um cérebro gigante simplesmente apareceu do nada. Foi uma nova forma de interagir com o mundo que, por sua vez, acabou transformando nosso cérebro, nosso corpo e a nossa sociedade inteira. E essa nova forma de interagir é o trabalho. Mas, atenção, não é só o ato de fazer alguma coisa. Filosoficamente falando, trabalho é quando a gente age sobre a natureza com um propósito, com um plano em mente. Pensa na diferença entre um castor que constrói uma represa por puro instinto e um ser humano que constrói uma barragem com base num projeto. É essa consciência, esse plano, que muda tudo. Isso começou de um jeito bem rústico. Imagina só os nossos ancestrais. Ficar de pé não era só para andar melhor, era para servir de vigia enquanto outros coletavam comida. Gritar em bando não era só fazer barulho, era uma tática de defesa coordenada. Cada pequena ação pensada para transformar o ambiente em sobrevivência, isso era o trabalho nascente. E essa nova atividade começou literalmente a nos esculpir. Cozinhar comida com fogo, por exemplo, mudou nossa digestão e liberou muito mais energia para o cérebro. Usar ferramentas para quebrar e moer tornou aquelas mandíbulas enormes desnecessárias. Nossas mãos ficaram mais hábeis e nossos cérebros cresceram para conseguir planejar tarefas cada vez mais complexas. Isso nos leva a uma das ideias mais poderosas de toda essa análise. É que o trabalho não é uma via de mão única. Ele não muda só o mundo lá fora. Ele opera uma transformação dupla. Vamos ver como é que isso funciona. É uma dinâmica de mão dupla. De um lado, a gente pega a natureza e transforma em ferramentas, comida, abrigo.
Do outro lado, esse mesmo processo desperta na gente novas habilidades. Ao criar uma lança, a gente não ganha só uma ferramenta de caça, a gente desenvolve nossa capacidade de planejar, nossa coordenação motora fina. Então, a consciência não é algo que simplesmente apareceu. Ela é um produto dessa interação. É nesse ato de transformar o mundo com um objetivo que a mente humana se expande, aprende a prever o futuro, a planejar, a refletir sobre si mesma. Em outras palavras, a vida social determina a consciência. E com o tempo, como diz o Lucas, essa nova camada social que a gente criou começa a dominar a nossa existência. Nossas necessidades biológicas, claro, continuam ali, fome, sede, sono, mas a forma como a gente satisfaz tudo isso, nossas relações, nossa cultura, tudo passa a ser definido por essa realidade social que nós mesmos construímos. E assim a gente chega à conclusão dessa jornada. Vimos como, através do trabalho, deixamos de ser meros produtos da natureza para nos tornarmos os agentes, os construtores da nossa própria realidade. Vamos voltar para aquela imagem do começo. Agora, ela ganha um significado completamente novo, né? Não é mais só uma linha reta de evolução biológica. É a história de como um ser, através da sua própria atividade, transcendeu suas origens e se tornou o arquiteto do seu próprio mundo. E este é o ponto central. A sociedade, a cultura, a tecnologia, nada disso nos foi dado de presente. Foi tudo construído tijolo por tijolo. É um projeto humano que nunca acaba, moldado a cada dia pelo nosso trabalho coletivo, por cada geração que acrescenta a sua parte. Essa citação do Marx amarra tudo de um jeito perfeito. É na ação sobre o mundo, ao transformar nossas ideias e necessidades em algo concreto, objetivo, que a nossa natureza social se manifesta e se realiza por completo. A gente se encontra no mundo que a gente mesmo cria. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se somos nós os construtores da nossa realidade e não apenas seus passageiros, a responsabilidade e o potencial disso são gigantescos. A questão que fica é, o que então nós vamos escolher construir para o futuro? Agradeço a companhia e até a próxima.